Maiêutica socrática. Sócrates desenvolveu um método próprio de análise filosófica, denominado de maiêutica, que em grego significa prata das ideias, o qual tem como objetivo possibilitar ao homem o conhecimento de si mesmo. A maiêutica consiste em fazer perguntas e analisar as respostas de maneira sucessiva até chegar à verdade ou contradição do enunciado. Ela estimula o pensamento a partir daquilo que não conhece, ou seja, pela ignorância. Aí vem aquela famosa frase que todos conhecem: eu só sei que nada sei. Sócrates criou um método que muitos confundem ainda hoje, apenas com uma figura de linguagem. A ironia socrática era, antes de tudo, o método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de deliminar um conceito. Maiêutica tem o significado dar à luz. A mãe de Sócrates era parteira, então Sócrates queria fazer a mesma coisa, mas com o conhecimento. Então Sócrates ajudava a parir o conhecimento que a pessoa já tinha dentro de si. Sócrates conduzia este parto em duas etapas. Na primeira, levava o interlocutor a duvidar de seu próprio saber sobre determinado assunto, revelando as condições presentes em sua atual forma de pensar, normalmente baseada em valores e preconceitos sociais. Na segunda, levava o interlocutor a vislumbrar novos conceitos, novas opiniões sobre o assunto em pauta, estimulando-o a pensar por si mesmo. Logo, não era para constranger o seu interlocutor, mas antes para purificar seu pensamento, desfazendo ilusões. Não tinha o intuito de ridicularizar, mas de fazer irromper da aporia, isto é, do impasse sobre o conceito de alguma coisa ou entendimento. Porém, sair do estado aporético exigia que o interlocutor abandonasse os seus preconceitos e a relatividade das opiniões alheias que coordenavam o modo de ver e agir, passasse a pensar e refletir por si mesmo. As perguntas propostas por Sócrates têm um duplo caráter, que é a ironia e a maiêutica, sendo que cada uma delas representa uma parte do método socrático. Pode-se dizer que o método socrático é dividido em duas etapas, sendo a primeira representada pela ironia, quando são aplicadas perguntas que confundem o conhecimento dogmático, e por fim a maiêutica, quando as respostas obtidas geram novos conhecimentos mais complexos. Na ironia, o interlocutor é levado a duvidar sobre o assunto que julgava conhecer. Para isso, deve-se fazer algumas perguntas simples que possam levantar contradições nas ideias ou na forma como ele pensa, revelando que, na realidade, estas estão ligadas com preconceitos ou valores sociais. Na maiêutica, o interlocutor passa a questionar algumas das ideias que tinha, criando novas ideias sobre o assunto, estimulando reflexão individual sobre o tema. Em suma, a maiêutica primeiro destrói os conceitos pré-definidos do interlocutor, guiando-o no processo de reconstrução das ideias, parindo noções mais complexas sobre o tema que julgava conhecer. O filósofo grego Sócrates, mestre de Platão, é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Iniciou sua jornada filosófica quando, ao visitar o oráculo de Delfos, ouviu de uma de suas sacerdotisas que o fato de ele não saber de nada se tornava o homem mais inteligente do mundo. Em todas as ocasiões, Sócrates não emitia nenhuma afirmação, apenas fazia perguntas. Ao caminhar em sua praça pública, fazia indagações aos cidadãos que ali passavam sobre assuntos diversos, como, por exemplo, a política e a religião. Tal postura questionadora despertou o interesse de muitos jovens, atraindo diversos discípulos. Por outro lado, também conquistou inimigos que temiam que cidadãos críticos e autônomos colocassem em risco o poder vigente. Sócrates foi condenado à morte por envenenamento e faleceu sem deixar nada escrito.